Bom, você é salvo? Alguém pode dizer, ninguém pode dizer que é salvo. O apóstolo Paulo fala a carta aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Então, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então podemos até dizer que somos salvos não como forma de orgulho disso, ou como algum mérito que nós temos para alcançar. A Bíblia também nos diz, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Isso é, o processo do novo nascimento que Deus causa no homem. Deus transformando o homem. Mas algumas pessoas não vão herdar o reino do céu. Quem são elas? Bom, por natureza ninguém merece ao céu. Todos nós estávamos destinados à ira, mas alguns ouviram, estão ouvindo e ouvirão o Evangelho e cumprirão com o chamado, com a vontade, com a vocação de Deus. Outros rejeitam esse convite à salvação que Jesus, por parábola, algumas vezes recitou. Então precisamos entender, ninguém é salvo pelos seus méritos, mas aquele que crê no Filho de Deus. Alguns não crê. E aí esses que não crê têm alguns comportamentos que revelam que eles não herdarão. E isso quem diz é a Bíblia Sagrada. Romanos, ou melhor, vamos ver em Coríntios capítulo 6, pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Capítulo 6 e o versículo 8. Não vos mesmo fazeis injustiça, fazei dano a isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem vive uma vida injusta com o seu próximo. O versículo 10 diz assim: não erreis, nem devassos, nem idólatras, referência a quem anda adorando imagem de escultura, reverenciando, fazendo pedidos. Tem outros tipos de idolatria, que pessoas que idolatram o time de futebol, a esposa, o carro, enfim. Mas aqui se refere à idolatria envolvendo adoração à imagem de escultura. Aí diz assim: não erreis, nem devassos, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que é o mesmo pecado da homossexualidade, nem ladrões, nem avarentos, que é pessoas apegadas ao dinheiro, que a Bíblia também chama de idolatria, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Essas pessoas que vivem nessa prática, elas não herdarão o reino do céu. Por isso que Deus tem um esforço muito grande de que nós venhamos pregar o Evangelho para que as pessoas compreendam a vontade de Deus e abandonem seus pecados. Assim, pelos méritos do sacrifício de Cristo na cruz, elas possam ser alcançadas. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você pode perguntar, e as pessoas que praticaram isso, elas agora são crentes, serão salvas? Se elas aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, será salva. Se elas obedecer o Evangelho, se elas seguir o caminho de Cristo, o caminho estreito, a porta estreita, será salvo. Em Apocalipse ainda 22 e o versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Você percebe que os idólatras são os mais citados. E qualquer que ama e comete a mentira. Ainda em Gálatas, capítulo 5, fica depois da carta de Paulo aos Coríntios,
depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios, antes de Efésios, o capítulo 5 e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, que é toda sexualidade fora do casamento. É fora do casamento regularizado, é prostituição. É um dos pecados também mais citados. Lembrando bem que todo pecado é pecado. A diferença que faz é que alguns são mais drásticos, dramáticos, mais graves do que outros em relação ao ser humano com o outro. Então são manifesta prostituição, impureza, lascívia, idolatria, novamente aqui, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. Então, quer ser salvo? A Bíblia nos diz, lá em João, capítulo 12, e o versículo 1 e 12 de João, capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que o receber Cristo serão salvos, receber o Evangelho. A esses Deus dá o direito de ser chamado seus filhos. Então o homem, tanto judeu como gentil, está no seu pecado, precisa aceitar Jesus como seu Salvador, recebendo a palavra do Evangelho. Em Efésios capítulo 2, a partir do 1, diz assim: E vos vivificou, estando ainda vós mortos em ofensas e em pecado. Deus, quando encontra o pecador, ele está morto em ofensas e pecados contra Deus. Mas Deus, que encontra um homem morto na situação, vai lá e vivifica, dando vida. Jesus disse em João 10, versículo 10, o ladrão quando vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em Efésios ainda, capítulo 2, e o versículo 2, diz assim: Em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, antes andávamos, Paulo falando agora dos judeus, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e eras por natureza filhos da ira, como os outros, como gentios também, diz o apóstolo Paulo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, também nos somos salvos pela sua misericórdia, pelo seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas são aquilo que nós fazemos que ofende a Deus, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, só em Cristo há salvação. Pela graça sois salvos, graça, favor que nós não merecemos e que Deus nos ofertou. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Então tudo é por mérito de Cristo. Então o homem que não observa a palavra de Deus, que rejeita Cristo como único suficiente, que rejeita a palavra de Deus, esse está dizendo por si mesmo que ele está destinado à perdição. Por natureza, todo ser humano está destinado à perdição. Mas quando esse ouve o Evangelho e volta para Cristo, ele é alcançado. Porque a vontade de Deus é que todo mundo tenha o conhecimento da verdade, que todos sejam salvos, mas muitos rejeitam. Inclusive, quando Jesus estava aqui como homem na terra, andando, muita gente ouviu a palavra pela primeira vez, outros apenas ouviram dizer a respeito de Jesus e foram ao encontro de Jesus e foram salvos. Outros, porém, andou com Jesus, como Judas Iscariotes e outros mais, e no final não se converteram. Então, o que você que está me vendo e ouvindo agora precisa fazer é buscar a vontade de Deus através da sua palavra. Só em Cristo há salvação. Nós não precisamos de intermediário. Mas aquele que não aceita Jesus, aquele que rejeita o Evangelho, os adultos, os mentirosos, fornicários, os prostitutos, os que matam, os que roubam, os que mentem, vivem na prática, não vai herdar o reino do céu. Então o que fazer?
rejeita seu pecado e aceita o Evangelho de Jesus Cristo e será salvo para a glória de Deus. Porque, mesmo que o homem fazendo coisas boas, é claro, não dá o direito de ser salvo, mas quando esse recebe a palavra do Evangelho, ele está acreditando no mérito da cruz e por isso recebe a salvação, porque Jesus, foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para salvar o que se havia perdido. No caso, todas as pessoas estavam, mas alguns rejeitam o Evangelho, mas aqueles que aceitaram o Evangelho serão salvos pelos méritos da cruz de Jesus. Deus abençoe, se inscreva no canal e envia para os seus amigos esses vídeos em nome de Jesus.